gente vai conhecer hoje é um soldado que escapou da guerra por excesso de contingente, como se diz no jargão militar. Um carro que está aqui no Brasil, por muita sorte. Na verdade, ele deveria estar no Iraque. Esse aqui é o Passat iraquiano, parte do lote que foi fabricado pela Volkswagen para ser vendido ao governo de Saddam Hussein nos anos 80. Houve um excesso de produção, um excedente, que acabou ficando aqui no Brasil. Esse aqui, 1986, é um deles, com 30 mil quilômetros. Um soldado que escapou da guerra. Ele é conhecido como Passat Iraque, ou Passat iraquiano pelos colecionadores, por aqueles que admiram esse modelo da Volkswagen, que foi o primeiro carro Volkswagen com motor refrigerado a água fabricado no mundo, né? Foi um carro que mudou um pouco a característica da Volkswagen, que só fazia motores boxer refrigerados a ar. O Passat iraquiano, aqui no Brasil, foi vendido como LSE, esse excedente de produção. Quem vê imagens da guerra do Iraque recentes deve ter percebido que aparecem muitos desses Passats made in Brasil, made in São Bernardo do Campo. Eles ainda são muito populares por lá. Rodam pelas grandes cidades e são muito queridos pelo povo iraquiano. Entre outras coisas, porque a manutenção é barata e porque são econômicos. Embora, é claro, gasolina não seja exatamente um problema, né? O preço da gasolina não seja um problema para países do Oriente Médio. Nessas imagens que vocês estão vendo, que a gente tirou do YouTube, não são imagens de grande qualidade, não. Dá para perceber a quantidade de Passats feitos no Brasil nas ruas de Bagdá. E os soldados americanos, ó, nesse Jeepão Hummer, não tem a menor pena dos carrinhos. Vão passando por cima. É um carro muito parecido, é claro, com todos os outros Passats, mas tem algumas diferenças que são muito perceptíveis por conta das exigências de Saddam Hussein. E diz a lenda que essas exigências foram feitas pessoalmente pelo ex-presidente iraquiano. Uma das exigências de Saddam Hussein, as cores. Diz a lenda, de novo, que foi ele que escolheu as combinações de interior e exterior que seriam exportadas para o Iraque, ou que seriam importadas pelo seu governo. Essa é uma delas, azul com interior cinza. As outras eram branco com interior vermelho e vermelho com interior vermelho também. Outra exigência do Saddam e do governo do Iraque era ter ar-condicionado, é claro, né? Afinal de contas é um país muito quente durante o dia e muito frio durante a noite também. O ar-condicionado do Passat Iraque era um dos mais potentes da indústria nacional. E eram poucos os Passats na indústria nacional que saíam com ar-condicionado. Isso aqui gela, que é uma grandeza. E outras características muito marcantes. O console que era parecido com o do GTS brasileiro, né? E também a forração do carro. O Saddam Hussein queria que o carro tivesse um carpete muito alto. Não sei bem por quê. Muito alto, fofinho, fofinho. Outro charme do Passat Iraque era isso aqui, ó. Luzinha de leitura no banco de trás, para os passageiros. Algo que não existia nos carros fabricados para o mercado brasileiro. Por que será que os caras tinham luzinha de leitura? Será que valeu o Alcorão aqui atrás? O motor que a Volkswagen usou nesse Passat iraquiano era o motor MD-270. Um motor 1.6, que foi muito bem sucedido nas linhas Volkswagen durante muitos anos. E para o mercado do Iraque, algumas exigências eram muito específicas. Por exemplo, o filtro de ar maior, não é bem o caso desse, porque esse ficou no Brasil, mas o filtro de ar era muito grande, com um elemento filtrante um pouco diferente. O radiador de cobre, e a gente nota em algumas das peças do motor a inscrição Made in Brasil. Tudo isso para caracterizar que esse carro era fabricado em São Bernardo do Campo mesmo, né? Seguindo para o Iraque, nesse acordo que foi feito entre o governo do país e a Volkswagen, e que era muito interessante. O Iraque pagava os Passats com petróleo. A Volkswagen recebia o petróleo e revendia para a Petrobras. Nessa triangulação é que a fábrica brasileira recebeu o pagamento do governo de Saddam Hussein.
Passat, que aqui é conhecido como Iraque, lá no Iraque é conhecido como Brasília. Isso mesmo, porque os carros chegavam lá no Iraque com um adesivo no vidro traseiro escrito Made in Brasil. O adesivo era maior do que a inscrição Passat e por isso os iraquianos olhavam aquilo e passavam a chamar o carro de Brasília, Brasília, Brasília. Quando a gente encontra um carro antigo assim, tão bem conservado, geralmente dentro dele a gente encontra também alguns sinais do tempo, de um tempo que já passou, né? Esse aqui foi comprado na Mesbla. Vocês lembram da Mesbla? Nem existe mais. Comprado na Mesbla, que tinha revendedora Volkswagen também, né? Tinha concessionária de carros. E tá aqui, ó, com tudo. Manual de instruções. A gente está falando de um carro que tem 23 anos de vida, é um 1986, que rodou apenas 34 mil. Quer dizer, é praticamente um carro zero. Tem um grande mistério também nesses Passats iraquianos. A exigência do governo, lá do Saddam Hussein, de que eles viessem com 4 ganchos para rebocar. 2 atrás e mais 2 lá na frente. Isso eu nunca entendi por quê. Dizem os engenheiros da Volkswagen que esse modelo aqui era provavelmente muito melhor do que os modelos nacionais, porque ele foi submetido a testes rigorosíssimos. Testes, por exemplo, a temperaturas abaixo de zero dentro de câmaras frigoríficas aqui no Brasil. Abaixo de zero por quê? Porque lá no Iraque, no deserto, à noite faz muito frio. E os testes com calor extremo, que também foram feitos pela Volkswagen, o que resultou em materiais um pouquinho diferentes, em condição de refrigeração, né, sistema de refrigeração do carro melhor do que nos nacionais, enfim, uma série de coisas que os modelos brasileiros não tinham e que acabaram ficando nesses modelos que sobraram aqui no país. O câmbio era de 4 marchas. Alguns modelos de Passat chegaram a sair aqui no Brasil com câmbio de 5, mas esse iraquiano era de 4 mesmo. Agora, esse câmbio é uma delícia. Talvez o melhor câmbio já feito no mundo, né? Um engate muito preciso, curtinho. Bom, eu costumo dizer, é meio bobagem de quem gosta de carro antigo, que carro tem alma, né? Que carro sente as coisas. Claro que é bobagem, como eu disse. Mas esse Passatinho aqui escapou da guerra. Então, nada como dar uma volta com ele por um país livre, né? Afinal de contas, era um carro que podia estar pra lá de Bagdá.